a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, capítulo 4, verso 1 ao 8. Paulo está falando aqui para Paulo está falando aqui para Timóteo, seu discípulo. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação ou por sacrifício, e o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, Jesus. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e como tal, Senhor, nós a reverenciamos, porque este livro, Senhor, representa a tua boca aberta, Senhor amado. A tua palavra, Senhor, é Espírito, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Transmite, ó Pai, o teu querer sobre as nossas vidas. Renova, Senhor, meu Deus, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que está no nosso meio, que rouba a sua palavra. Toda distração, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro, Senhor, que este lugar é lugar santo, separado ao Senhor, Pai amado. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei qual seria o sentimento, assim, não sei qual seria a forma de expressar o sentimento de um pai. Um pai que investe tudo que ele tem no seu filho, paga a faculdade do seu filho, sustenta o seu filho por muito tempo. Ele trabalha afinco, que é operário, trabalha sábado, domingo, feriado, de noite, de dia, para poder sustentar a faculdade do seu filho, com aquela expectativa, com aquela esperança, que esse filho vá se dar bem, que esse filho vá conquistar lá os seus legados, conquistar lá uma vida digna, uma vida honrada. O pai se esforça, o pai abre mão de muitas coisas no seu dia a dia, deixa de viver a sua própria vida muitas vezes, para apoiar o filho, para impulsionar o filho. Mas de repente, com o passar dos anos, o pai percebe que o filho não correspondeu à sua expectativa. O pai se sente traído. Tanto esforço, tanta dedicação, pensando no bem-estar do filho, e o filho de repente joga isso tudo por lixo. Cai nas drogas. Em vez de ir para a faculdade, digo porque a gente vê muito aqui na faculdade da FEI aqui,
muitos alunos que vêm aí do interior de São Paulo, vêm de tantos lugares aí, e o pai está lá trabalhando, lá, pagando uma faculdade da FEI, que deve ter uns R$2.000 aí, mais ou menos, né, para a faculdade de engenharia, deve estar em torno de R$2.000. E o pai está lá, ó. E o filho, muitas vezes você passa aqui, o pessoal está na maior doideira lá, mas bebendo, em dias de aula, às vezes. Sexta-feira é o dia da farra, sei lá como que eles falam. Mas não tem faculdade não, mas está tendo aula, e o pai está pagando. Então, qual o sentimento desse pai? Qual é a frustração, o sentimento de frustração, impotência desse pai? Que tentou fazer tudo melhor para o seu filho jogou fora aquela oportunidade, não valorizou aquilo que o seu pai havia feito. É o que eu queria falar com vocês nessa noite. Eu coloquei aqui o tema de sermão: faça valer a pena. Faça valer a pena. Eu estava lavando louça, que eu sou o maior lavador de louça da minha casa. Só tem eu mesmo lá. E minha esposa, é lógico. E de manhã, ela saiu e eu estava limpando lá o café. Me veio uma palavra no meu coração: faça valer a pena. Eu fiquei pensando, Rosângela, faça valer a pena. Mas por quê? Fazer valer a pena. Faça. Mas uma palavra direta: faça valer a pena. E foi Deus que falou no meu coração: faça. Falei, mas de onde que veio isso? Qual é o propósito? Qual o objetivo? E o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração. E foi justamente que Paulo, eu usei essa passagem aqui, amados. Paulo, ele tem um filho na fé chamado Timóteo. Né? Ele ama esse filho. Ele teve muitos discípulos. Paulo evangelizou quase que a metade aí da Europa, uma boa parte da Europa. Né? Trabalhou afinco. Se tem um homem na Bíblia que fez valer a pena todo o sacrifício que Deus fez no universo, todo o projeto que Deus fez para o homem, se tem alguém na Bíblia que fez valer a pena, foi Paulo. Foi Paulo, amados. Paulo labutou. Paulo lutou pela fé. Quando ele conheceu a Jesus, a partir do momento que ele conheceu a Jesus, que ele teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez, meus amados, ir para o deserto. Ficou 3 anos e meio no deserto. Foi para a Arábia. Lá ele ficou 3 anos e meio. Paulo, um camarada que conhecia as escrituras de fio a pavio, era conhecedor da lei, zeloso pela lei, mas ele saiu 3 anos e meio, foi fazer uma faculdade, depois que ele conheceu Jesus, e 3 anos e meio na Arábia, ele foi rever os seus conceitos, ele foi rever todas as escrituras, tudo aquilo que ele havia aprendido, toda a bagagem que ele tinha, e quando ele volta como um gigante, um homem que foi açoitado, um homem que apanhou, um homem que foi surrado, e era um homem de família abastarda, era um homem de família rica, abandonou tudo por amor ao Evangelho, abandonou tudo depois da visão da qual ele teve no deserto a caminho de Damasco. Esse homem fez valer, realmente ele fez valer a pena todo o projeto que Deus havia elaborado, todo o projeto que Jesus havia arquitetado para pregar-se o Evangelho, para que aquele que cresce no Evangelho, ouvisse o Evangelho, recebesse a salvação, tivesse vida eterna. E Paulo se empenhou de uma forma tremenda, como nenhum outro na Bíblia, como nenhum outro personagem da Bíblia. E quando ele se vê com Timóteo, quando ele olha para Timóteo, ele começa a se projetar em Timóteo. Eu preciso deixar alguém
na mesma pegada. Eu preciso deixar alguém, eu preciso preparar alguém que venha continuar a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho. E Paulo, preocupado com Timóteo, ele escreve essa carta, a segunda e última carta a Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreve. Ele já estava preso em Roma quando ele escreve essa carta, porque ele já estava pressentindo a sua partida. Ele estava pressentindo que ele ia morrer. Olha, eu estou vendo que minha partida está próxima, Timóteo. Timóteo, eu conjuro você, eu convoco você, eu ordeno você, Timóteo, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Luta comigo, sofre comigo as aflições, sofre comigo, Timóteo, porque eu já estou servindo de libação, eu já estou sendo sacrificado, estou para morrer, e minha partida é breve, mas eu vou receber a coroa que me está preparada, que o justo juiz separou para mim, e para todos aqueles que amam a sua vinda. A preocupação de Paulo é que Timóteo não viesse a valorizar tudo aquilo que Paulo injetou na vida dele, todo o tempo que Paulo dedicou a ensinar a Timóteo, a visitar a Timóteo, a ir atrás de Timóteo, chamar a atenção de Timóteo. Paulo estava com receio que tudo aquilo fosse em vão. E olha, Timóteo, faça assim, Timóteo, olha para mim, sou modelo, o teu modelo. Faça valer a pena, Timóteo. Faça valer a pena tudo que o Senhor fez. Faça valer a pena tudo aquilo que você aprendeu. Faça valer a pena a ajuda que você recebeu. Faça valer a pena todo o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por você. Faça valer a pena, Timóteo. Luta, prega, chama atenção, exorta com santidade. E Paulo se coloca como modelo, amados. Paulo verdadeiramente, ele valeu a pena. Ele fez valer a pena todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nele valeu a pena. E nós? Será que também valorizamos tudo aquilo que o Senhor fez por nós? Será que verdadeiramente nós temos o valor devido de tudo aquilo que Ele realizou por nós? Será que verdadeiramente tem tanto valor tudo que Ele fez por nós? Jesus, amado, Ele é Deus. Ele não foi Deus. Ele não era Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Deus que se fez homem aqui na terra. Amados, Ele deixou a glória dEle. Ele, sendo o Criador do universo, Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Está lá escrito em Colossenses capítulo 2. Tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Tudo foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Ele sustenta todo o universo em suas mãos. Mas muita gente não valoriza isso. Muita gente não alcança isso. Por quê? É um homem. Jesus foi um homem. Não pode um homem. Este foi o preço da humilhação. O preço da humilhação. Ele sendo Deus, amado, Ele aceitou ser chicoteado. Ele sendo Deus, Ele aceitou levar tapa na cara. Ele sendo Deus, Ele foi humilhado, foi rejeitado, foi traído. E tudo para quê? Tudo para quê? Ele precisava disso? Alô? Não, amados.
Ele é Deus, Ele é Senhor, está sentado no alto e sublime trono. E de lá Ele governa a terra, de lá Ele governa os céus, de lá Ele governa toda a humanidade. Mas Ele se humilhou a si mesmo, fazendo-se semelhante ao homem, e foi levado à cruz. Amado, a imagem dele, Isaías tem uma visão da imagem de Jesus, Isaías 53, que ele olha para Jesus, e ele fala que ele é irreconhecível. Ele é diferente, ele ficou diferente, ele ficou transformado na cruz, de tanta paulada e tanta pancada que esse homem levou. Amados, sendo Deus, bastava uma palavra. Uma palavra, ele acabava com o universo. Jesus chega a dizer que ele tinha 70 legiões de anjos ao seu dispor. Uma legião, isso na contagem romana, amados, soldados, uma legião de soldados é 70 mil soldados. 70 mil, é gente, amado, 70 mil soldados é gente. Jesus tinha 70 legiões, 70 vezes 70 mil. A quantidade de anjos que ele tinha ao seu dispor. Bastava uma palavra, ele acabava com o universo, amados. Mas ele aguentou ali, calado. A Bíblia fala que ele foi levado como uma ovelha muda, que não reclamou, não falou, ai, não falou, não mereço, não falou nada disso. E na cruz, ainda ele dá um brado, está consumado. Está consumado. Todo esse sacrifício, amado, não foi porque os romanos fizeram com ele, não. Isso tudo estava preparado, isso tudo foi previsto. Os profetas viram antecipadamente todo o sacrifício de Jesus. Ele não foi pego de surpresa, não. Isso foi preparado, arquitetado antes da fundação do mundo. Já estava tudo preparado, o cenário estava preparado, porque essa é, ou era a vontade de Deus, que isso tudo acontecesse. Paulo morrendo, ele tinha medo, ele estava inseguro, que tudo isso ia ser em vão. Talvez Timóteo viesse a esquecer, talvez Timóteo não desse o mesmo valor que Paulo deu, talvez nós não demos o mesmo valor que os nossos ancestrais, a igreja antiga, deu ao sacrifício de Jesus. Paulo, ele dava tanto valor, ele valorizou tanto o sacrifício de Jesus, que ele chega a dizer que a vida dele era um culto a Deus. A vida dele não tinha separação, a vida dele era um culto a Deus. E nós devemos imitar a Paulo, devemos fazer da nossa vida diária também um culto a Deus, fazer valer a pena todo o sacrifício que Jesus fez por nós, amados. Ele chega a dizer, porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, eu já estou sendo oferecido por sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. A vida de Paulo era um culto a Deus, amados. Não é que nem muitas vezes eu cultuo a Deus quando estou na igreja. Eu cultuo a Deus quando está todo mundo louvando aqui, uma bênção, gostoso, todo mundo cantando, envolvendo, o louvor é envolvente. A palavra é envolvente. Essa esfera de adoração é envolvente. A gente se aquebranta, a gente reflete, a gente chora, se aquebranta diante de Deus, mas muitas vezes só na igreja. A vida de Paulo não era assim, a vida de Paulo era um culto todo dia. A vida diária de Paulo era um culto a Deus. Para ele não tinha sábado, para ele não tinha domingo, para ele não tinha feriado, para ele não tinha, hoje eu estou na escala, hoje não estou na escala, para hoje ele não tem, eu estou com dor de barriga, eu não estou. Não, amados, para ele não.
A vida de Paulo era um culto a Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós podemos dizer isso também, amados. Minha vida já não tem mais importância. O que eu tenho não tem importância. Os meus desejos não têm mais importância. O que interessa é o desejo do Senhor. O que interessa é agradar ao Senhor. Amados, o nosso culto a Deus, para fazer valer a pena tudo que Ele fez por nós, amados, o nosso culto começa lá em casa. O nosso culto começa quando você dá um beijo na tua esposa. O teu culto racional, o teu culto cristocêntrico, começa quando você dá um abraço no teu filho. Começa quando você vai para a escola. Começa quando você vai para a faculdade. Começa quando você está lá no teu trabalho. O culto não começa aqui. O culto não começa aqui, amados. O culto começa lá fora. Muitas vezes nós queremos chegar na igreja e Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, Deus tem que falar comigo. Aí fala mesmo, porque nosso Deus tem boca. Nosso Deus tem boca e fala. Nosso Deus tem ouvido e ouve. Nosso Deus tem olhos e vê. Aleluia. Mas quando estamos lá fora, não lembra de orar, não lembra de fazer um devocional, não lembra. Quando está na igreja, está na mesa, quando sai lá fora, aquele é glória a Deus, glória a Deus. Quando chega lá fora é glória. Chega na segunda-feira é só glória. Esse negócio já começou a patinar. A nossa vida tem que ser um culto diário a Deus, amado. Quando você levantar, seja grato a Deus, porque Ele te deu o dom da vida. Quando você encheu o teu pulmão e respirava, oh Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque eu dependo do Senhor. Obrigado. Minha vida. Irmãos, quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu falo, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Precisou, eu estou aqui. Usa-me. Não sei se é só pastor que tem que pensar assim. Será que é só pastor? Todos nós, mas somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós. Você é um sacerdote em potencial. Faça valer a pena o sacrifício que Jesus fez por você. Faça valer a pena todo o projeto que Deus aqui tentou. Assim como Paulo fez valer a pena. Me lembrei de um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Ryan, né? Hã? Ryan. Vocês são chique, né? E eu não, né? Mas vocês são chique. Eu falo Ryan, vocês já falam Ryan. Para humilhar o pastor. E eu lembro, amados, que todo um pelotão foi resgatar um soldado. E foi tombando um por um, amados. Todo soldado foi tombando, que fazia parte daquele pelotão, para resgatar um soldado. E aquele homem, eu lembrei de onde que eu vi essa palavra. Faça valer a pena. Quando o sargento lá, o comandante, não lembro, estava morrendo, ele agarrou o soldado Ryan e disse para ele, faça valer a pena. Faça valer a pena todo o sacrifício que foi feito por você. Faça valer a pena tudo que foi realizado por tua causa. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça da tua vida um culto a Deus, por gratidão a Deus. Amados, o crente está muito mal acostumado, gente. Ele quer chegar na igreja, ele quer ver reteteia, ele quer ver sapatear, ele quer ver fogo cair, ele quer... Mas a vida dele, só Deus sabe. E ele também. Está uma geladeira. Quanto tempo faz que você não ora? Não precisa responder. Quanto tempo faz que você não dobra o teu joelho diante de Deus e pede perdão pelos teus pecados? Quanto tempo? Quanto tempo faz que você não pega uma Bíblia e lê pelo menos um livro da Bíblia?
Mas eu quero ouvir Deus falar, eu quero reteté, eu quero profecia, eu quero revelação, eu quero... Teu culto começa na tua casa, a tua adoração começa lá fora, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, em meio aos teus amigos, é lá fora. Aqui é entrega de tudo aquilo que você acumulou no decorrer da semana, toda aquela alegria, toda aquela comunhão, toda aquela felicidade, toda aquela adoração. Você chega aqui, ó, toma, Senhor, recebe como sacrifício suave as tuas narinas, e o fogo cai. E o fogo cai, amados. Faça valer a pena tudo que Deus fez por você, assim como Paulo. Paulo, amado, como é um exemplo para nós também, que Jesus só teve 3 anos, amado, tá? Só teve 3 anos de ministério, foi muito pouco tempo. Paulo não, Paulo teve 35 anos ou 34 anos de ministério, mais ou menos. Ele passou por poucas e boas. Então nele a gente pode também ver alguns exemplos. Paulo, ele vivia numa perspectiva de guerra, de luta. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Só combate o bom combate quem está no meio do combate, quem está no meio de uma guerra. Nós crentes, porque deu uma dor de barriga, não quero mais. Soprou o vento um pouquinho mais forte, acho que não é isso que eu quero. Eu acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que eu vou mudar de igreja. E eu acho que o pastor... Amados, o diabo, teu inimigo, ele é sorrateiro. Você está no meio de uma guerra, no meio de uma luta e não percebe. Quer um exemplo? Um crente, quando novo convertido, ele começa a vir, ele nunca ia para a igreja, ele começa a vir para a igreja, aquela alegria, o culto, ele vem cantar e vem louvar, mas de repente, um pouquinho antes de ele sair de casa, começa a chegar um amigo, chega um parente, ou tomar um café, nunca vem na casa dele, mas no domingo ele está lá. E aí ele fica, ai, que legal, vamos tomar um café, vamos tomar um café. E a outra pessoa que está lá, que chega lá, visitante, ele não está nem aí com a morte da bezerra, porque ele está sendo usado e não sabe. Ele fica, o culto começa às 6 horas na tua igreja. Ele olha para o relógio, que é 6h30, fala, bom, está na hora de ir embora, porque já cumpriu o propósito dele. Inconscientemente, amado. Aí você fica que nem cara de tacho. Você já viu cara de tacho? Você viu uma pessoa com cara de tacho alguma vez? Eu também nunca vi, não, mas eu conheço o tacho. Mas o diabo cumpriu o seu propósito. Cumpriu. Aí na próxima semana, durante a semana, ele fica remoendo. Puxa, eu não devia, eu devia ter ido para a igreja, eu devia ter ido para a igreja. No domingo seguinte, acontece a mesma coisa. E ele fica com medo, com receio. Aí, em vez de agradar a Deus, em vez de agradar a Jesus, prefere agradar os outros. E nisso, vai cair na alegria, vai cair na comunhão, vai caindo, mas vai esfriando, vai esfriando. Você está no meio de um combate, você está em meio a uma guerra. Combate o bom combate, combate o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa fé que Paulo fala, amados, é a fé bíblica, é a fé evangélica. Não é uma fé meio estranha que está aparecendo aí por aí, amados. Onde que para
para juntar o culto, para o culto ser abençoado, tem que ter anjo. O anjo tem que fazer parte. Se não tiver anjo, tem alguma coisa errada. O pastor está em pecado. Se não houver fogo do céu, o pastor está em pecado. O pastor está na hora de pendurar a chuteira. Um evangelho meio estranho que está escrito lá fora. Está sendo ensinado um evangelho meio estranho. Para o povo ter adoração, tem que ter o Golias, colocar um boneco aqui assim para derrubar o Golias, o pastor montar em cima do pescoço dele, cai os dois no chão, aí tem festa, aí o fogo cai. Tem igreja que está mandando até trocar de anjo, que o anjo não está fazendo mais, o poder dele está diminuindo. Está feia a coisa lá fora, amados, está feia, está feia. Só a fé não é mais o suficiente. E muitas vezes a gente cai no meio de um combate, amado, e nem percebe. Para na caminhada e nem percebe. Paulo vivia no meio de uma guerra. Você está no meio de uma guerra, amados. E numa guerra, se você não matar, você morre. Paulo chega a dizer também: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. É uma guerra. Nós fomos alistados numa guerra. Você está numa guerra. Mas eu gostaria que você olhasse para o capitão. O teu capitão, o nome dele é Jesus. O nome do teu capitão é Jesus. Vai na pegada dele. Vai na pegada dele, porque a batalha, a vitória é garantida. Jesus é o nosso capitão. Se ele é o nosso capitão, é porque nós estamos no exército. Se nós estamos no exército, é porque nós estamos no meio da guerra. Paulo, amado, ele vivia na perspectiva de ver a vida eterna. Olha, eu preferia estar lá do que estar aqui. Paulo chega a dizer: para mim seria muito melhor estar no céu do que estar com vocês. Mas por causa da necessidade de vocês, eu permaneço aqui. Paulo vivia numa perspectiva da glória, da eternidade. Não somente na terrena, na passageira, na transitória. Amados, com essa teologia da prosperidade, ninguém quer mais ser arrebatado. Ninguém quer mais saber da volta de Jesus. Se Jesus voltar agora, o que eu vou fazer com a minha chácara? Agora eu comprei minha chácara. Meu carro zero, agora que eu conquistei um carrão zero. Se Jesus vier, o que eu vou... Não, espera um pouquinho, Jesus, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Eu lembro, amados, uns anos atrás, 30 anos atrás, nas igrejas, quando se falava da volta de Jesus, a igreja inflamava. O povo se alegrava. Hoje, você fala da volta de Jesus, todo mundo fica: Jesus, e agora? Para. Amados, a gente está muito enfincado no hoje, no agora. Esquece daquilo que Ele tem preparado para nós. Jamais chegou a mente humana, jamais chegou o coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam. Agora a gente só fica focado aqui: eu preciso conquistar, eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso. Não, amados. Aqui é passageiro. 60 anos, 70, 80, 90. Passa. Eu falo para minha esposa: 50% da minha vida, 2/3 da minha vida já foi embora. A verdade, com 50 anos, mais 25 anos, 75, se chegar lá, que eu não acho que vou chegar lá, porque Jesus, Ele vem antes. Eu acredito, amados. E se Ele não vier, eu vou me encontrar com Ele. Eu vou me encontrar com Ele, amados. Eu vou me encontrar com o Senhor. E o que eu tiver pode ficar para vocês aí. Eu não quero. Pode ficar aí. O que Ele tem para mim, amados,
é infinitamente mais daquilo que nós temos aqui. Faça valer a pena, amado, tudo que Deus tem feito por você. Faça valer a pena que o Senhor tem confiado a você. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Não despreze, amados. Amados, a gente só dá valor nas coisas quando a gente perde. Eu costumo dizer, amado, que Deus é longânimo. Deus, Ele protela o dia da sua ira. Mas ela vem, amados. Um pastor estava em pecado. E durante 10 anos, ele ficou em pecado. Em cima do púlpito. 10 anos. 10 anos, Deus protelou a sua justiça. 10 anos, Ele protelou a sua justiça. Mas a ira vem. E quando a ira vem, meus irmãos, a Bíblia fala que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu percebo que Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Mas até onde? Até quando? Até quando? Amados, todas as vezes que nós pecamos, nós crucificamos Jesus novamente. Todas as vezes que nós voltamos atrás, todas as vezes que nós demos um passo atrás, eu estou crucificando Jesus novamente. O sacrifício que Ele fez para mim uma vez só não foi o suficiente. Eu preciso matar Ele mais vezes. Porque eu não valorizo, eu não reconheço o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Sabe quando eu não reconheço? Quando eu não valorizo aquilo que Ele tem me dado. A gente luta com tantas coisas lá fora, amados. A gente apanha, leva tanta paulada lá fora, mas não desiste. Mas quando se trata da fé, quando se trata com o relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer coisinha é o suficiente para me abandonar. Qualquer coisinha é motivo suficiente para eu parar. E não percebe que você está numa guerra. Valoriza aquilo que o Senhor tem feito para a tua vida. Valoriza aquilo que o Senhor tem te dado. Em nome de Jesus. João, ele também vivia na perspectiva da eternidade. No livro de Apocalipse, capítulo 1, ele chega a dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Essa é a esperança de João. Essa tem que ser a esperança da igreja também. Jesus, Ele vai voltar, amados. Ele vai nos levar, Ele vai nos tirar desta terra, meu amado. E vai nos levar para um lugar que não se compara com o que está aqui. Não se compara. Por isso, meu querido, valoriza. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei de que forma você tem agido. Aqui dentro, lá fora. Não sei qual o tipo de culto que você presta a Deus lá fora. Eu não sei. Deus o sabe. Eu já vi de irmãos dizer: ai, se eu pudesse, eu metia a mão na fuça daquele irmão. Eu fiquei sabendo disso. Falei: que é isso? Irmãos, quando eu agrido, isso é tão sério, amados. As pessoas não têm consciência disso. Mas quando eu agrido meu irmão, eu estou agredindo ao próprio Deus. Sabia disso? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se você bate em mim, você está batendo na própria imagem de Deus. Você está agredindo ao próprio Deus. O diabo não pode atacar Deus, ele ataca você, porque atacando você, ele está atacando a Deus. O diabo te joga no chão porque ele não pode jogar Deus no chão. Então ele joga você, porque jogando você, ele está jogando a Deus. Eu não sei que culto você tem prestado a Deus. Eu não sei o quanto você tem valorizado ou reconhecido
o que Deus tem feito por você. Mas está na hora de você acordar, tomar intento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.